Olá, sois bem-vindo ao meu canal. Que Deus possa nos abençoar de uma forma especial. Hoje nós vamos decifrar o número 666 de Apocalipse. O que significa este número? O que representa este número nos dias de hoje? O que representou este número nos dias passados e o que representará este número nos dias futuros. Este vídeo é um vídeo necessário a todos os cristãos, porque é um assunto polêmico, de muitas interpretações, e muitas das interpretações não condizem com a Bíblia. Eu vou tentar resumir o máximo possível. Eu quero gravar esse vídeo em torno de 10, 15 minutos e depois um segundo vídeo também em torno de 10 a 15 minutos para que nós possamos explicar toda esta situação. Por isso, antes de mais nada, eu peço que você neste momento fique contrito a Deus, para que o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus dos deuses, entre em ação agora, tomando a minha mente, cativa a Ele, para que eu possa receber sabedoria do alto, de resumir esses temas que eu falei de uma forma entendível, que toda a mente humana possa entender. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no meu canal. Eu estou com uma campanha para chegar aos 1000 inscritos. Chegando aos 1000 inscritos, eu vou gravar todos os dias pelo Facebook, no YouTube, Twitter, e farei um trabalho de todos os dias. Por enquanto estou fazendo, às vezes de semana em semana, às vezes de 15 em dia, ou de mês em mês. Mas no momento que eu atingir, o nosso canal atingir a 1000 inscritos, eu estarei todos os dias trazendo uma palavra do céu para cada um de vós. Nós vamos começar fazendo uma leitura da Bíblia e depois eu vou fundamentar a nossa palavra nessas leituras que eu vou fazer agora. É claro que eu não vou ler tudo que a Bíblia fala sobre isso. Eu escolhi alguns versículos-chave para que nós possamos fazer esse primeiro comentário. Então nós vamos começar com Apocalipse capítulo 13 e o versículo de número 18, que fala o seguinte: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Só para esclarecer, eu quero falar que esse é o número de um homem, corresponde que na verdade está se tratando de pessoa, e essa pessoa é governo. Essa pessoa é governo. Governo que vai reunir os 3 poderes nele: poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Vai estar na mão deste homem, na mão deste governo que vai dominar o mundo por algum tempo, sobre a influência de deuses estranhos
que é chamado o homem do pecado, chamado também de anticristo, ou chamado também a besta que emergiu das águas e a besta que emergiu da terra, porque são facções de governo. Todas as vezes que fala besta que emergiu das águas, está falando de governo que emerge do povo, da besta que surgiu da terra, está falando do homem poderoso sobre a face da terra e que adora a própria terra e que presta culto aos próprios desejos terrenos. Isso estou falando em termos resumidos. Nós vamos para a segunda leitura, para que primeiro nós possamos classificar este homem que representa o número 666, enquanto eu vou explicar também o que significa este número 666. Primeiro nós vamos ler Daniel no capítulo 10. Vamos ler Daniel no capítulo 10, versículo 10 a 14. Alguns versículos só para a gente focar por enquanto quem é essa pessoa que representa o número 666. Daniel 10, vamos ler do versículo 10 até o versículo 14, que fala o seguinte. Vamos lá, versículo 10. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé e tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Nós vemos aqui que Daniel, quando estava orando a Deus, pedindo perdão pelo pecado do seu povo, da sua nação, que estava em cativeiro, ele recebeu como visita um anjo, que veio lhe trazer um recado dizendo: Daniel, desde o primeiro dia em que você começou a falar com Deus dos céus, as suas orações foram ouvidas. Porém, o príncipe da Pérsia, e depois ele falou sobre os reis da Pérsia. Ele falou aqui primeiro dizendo: mas o príncipe do rei da Pérsia, no singular, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui está todas as vezes
que é mencionado um poder paralelo ao poder de Deus, é colocado esse poder como sendo detentor deste poder um homem, um rei, e que esse rei tem reis ao seu domínio. É governo que governa governos. Governo maior. É o príncipe maior. Que Jesus chamou esse príncipe, chamou príncipe das trevas. E Jesus disse que esse príncipe das trevas é o Deus desse século. Eu vou ler aqui um outro versículo que fala dos deuses estranhos. E que fala que o Deus de Israel é o Deus superior aos deuses estranhos. Então, quem pensa que só existe um Deus, já começa enganado, não sabendo na verdade de como é os seres espirituais e não entende dos governos espirituais que agem sobre a mente dos governos terrestres, fazendo com que os governos terrestres obedeçam a esses príncipes de um governo maior do mal, que aqui nesse caso foi chamado príncipe da Pérsia. Isso é, para que vocês possam entender, o espírito dominador da mente do rei da Pérsia. A mente dos homens da face da terra são dominadas por deuses, deuses extraterrenos, que dominam esses homens. Ou o homem deixa ser governado pelo Deus dos deuses, ou ele é governado pelo rei do príncipe da Pérsia, ou pelos reis que estão ligados à Pérsia, que é o governo maior. Mas, pastor, aonde que está o número 666? Nós lemos na Apocalipse 13, 18, que é o número de um homem, e que este homem é governo. Então veja bem, o número 666 significa o número da imperfeição, 3 vezes imperfeição. Assim como Deus menciona que tem 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus, o rei da Pérsia tem 6 espíritos, que são a imperfeição das imperfeições, enquanto Deus é a perfeição da perfeição. Então, o Deus de Israel tem um DNA a mais do que o rei da Pérsia. Enquanto o rei da Pérsia, que é este homem, o príncipe das trevas, o Deus desse século, ele tem um DNA a menos. É por isso que o Deus de Israel domina o Deus da Pérsia, que significa o número 666, que é o número de um homem, que reúne todos os poderes que surgem, que emanam do povo, e todos os poderes que emanam da igreja. Reúne esses poderes. Por isso é o número da imperfeição. Apóstolo Paulo, João, o discípulo amado,
são categóricos em afirmar categoricamente que o príncipe do rei da Pérsia está neste mundo desde o princípio. E ele domina este mundo porque o próprio homem, que a Bíblia chama de primeiro Adão, que veio para dominar o mundo, dominar os seres vivos, dominar os animais, dominar as aves e tudo que existe no mar e na terra e nos ares, este homem primeiro entregou este poder ao príncipe das trevas. Por isso que o príncipe das trevas, que é o dominador através dos homens, ele é dominador através dos homens que entregam a sua mente para que ele domine. E esses homens são homens poderosos. Esse dominador chegou em Jesus naquele momento que Jesus estava no monte, após 40 dias de jejum e oração, e disse para Jesus: Jesus, você está vendo aí os reinos deste mundo? Tudo isso é meu, e eu te darei, se tu, prostrado de joelho, me adorar. Eu te darei todo esse reino aí. Você presta atenção que Jesus não desmentiu o príncipe da Pérsia, não desmentiu o Deus deste século. Simplesmente, Jesus repreendeu pelo poder de Deus o príncipe das trevas. Ele está dominando a mente dos homens e domina inclusive a mente de muitos poderosos que são donos de religiões. O que ele não domina é os que estão com Deus, Pai. Mas os que estão com religião é facilmente dominado pelo rei da Pérsia, pelos príncipes que dominam o rei da Pérsia, que simboliza aqui, conforme está escrito em Daniel. Então vejamos, eu vou ler também aqui Daniel capítulo 11, e nós vamos ver o que menciona aqui Daniel capítulo 11, para que vocês possam ter uma noção. Fala o seguinte: os reis do norte e o do sul, uma batalha entre o reino do norte e o reino do sul. No capítulo 11, versículo 15, fala o seguinte: o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortalecidas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Nem mesmo o povo escolhido terá força para resistir. Se aqui mais na frente, no contexto, nós vamos ver, se esse povo escolhido por Deus não estiverem adorando Deus que o escolheu, não terão força para resistir. Então, ele está falando aqui sobre o povo de Israel. Se Israel, que é o escolhido de Deus, não estiver adorando a Deus, não terão força para resistir, a não ser os israelitas que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse tema vai ficar para um outro vídeo, para que nós possamos explicar o que significa isso, que é de grande importância.
Hoje nós vamos nos ater apenas essa parte, porque nós já chegamos aí a 20 minutos, e eu vou então fazer aqui a conclusão, dizendo o seguinte: este homem é o homem que está em Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós vamos ler agora, só para eu encerrar, para não ficar muito prolongado este vídeo. Eu vou encerrar isso aqui e deixando as outras questões para o segundo vídeo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, fala o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 6. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, este governo só será revelado em ocasião própria. Ele está no nosso meio. Para você ter uma certeza que ele está no nosso meio, todas as correntes ideológicas, filosóficas, todas as correntes políticas que pregam contra a desegregação de igreja, do poder de Deus, e que se denominam-se como Deus, representam o rei da Pérsia. Isso é, estão dominados pelo espírito do anticristo e representam o número 666, que é o número da imperfeição, do governo imperfeito, do governo trator, do governo insensível, e que só acumulam riqueza para eles, menosprezando todos os seus governados. Que nós vemos o comunismo, o socialismo e toda essa linha esquerdalha estão envolvidos pelos príncipes do rei da Pérsia. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos dê entendimento e compreensão, para que possamos sair do poder do rei da Pérsia e entrar no